esse é o PDV e eu sou o Gustavo Carré, hoje apresentando o episódio no lugar do Adriano Sambugato. Para me ajudar nessa missão, a gente convocou a Fernanda Vasconcelos. O Adriano Sambugato, nosso âncora titular, estará de volta no próximo episódio, eu prometo. O Por Dentro do Varejo conta com o patrocínio da InWave e esse é o 4º episódio da série com o time do Varejo 180, que estará na próxima NRF em janeiro, em Nova York. Nesse episódio, te convidamos a uma reflexão sobre a aceleração digital que vem por aí. A chegada do 5G, a explosão da internet das coisas e o uso da inteligência artificial no processo de tomada de decisão são só alguns dos itens com os quais todo varejista vai ter que lidar daqui para frente. A nossa conversa de hoje é com o Luiz Lobão, especialista em governança corporativa e estratégia empresarial, com ênfase em crescimento. Ele já participou da elaboração do planejamento estratégico de mais de uma centena de empresas de médio e grande porte no Brasil e no exterior. Falar com o Lobão é olhar para um futuro que chega com uma velocidade tão rápida que, na verdade, deixa de ser futuro. É o nosso presente em constante mutação. Nesse papo cheio de informação, você vai conhecer as principais tendências de tecnologia e inovação para os próximos anos, sem esquecer da relação com o consumidor. E vai saber também que para acompanhar esse bonde é preciso ter um planejamento estratégico que permita manter a agilidade e se adaptar rapidamente. Ele até criou uma palavra nova juntando as duas coisas, que logo mais você vai ouvir. É isso, eu volto já. Missão Retails Big Show Nova York. Uma nova opção de viver a NRF. Network, estudo de casos e conteúdo exclusivo no Harvard Club, ícone do conhecimento mundial. Teoria e prática numa só viagem. Aproveite também os roteiros criados pelos Retails Thinkers, nossos especialistas em varejo. De 15 a 21 de janeiro. Uma experiência Varejo 180. Informações e contato em varejo180.com.br. Quem sabe você encontra o Luiz Lobão na NRF em Nova York. Ele é um dos Retail Thinkers do Varejo 180. Bem, vamos para a entrevista. Lobão, a gente tem conversado com muitos profissionais e especialistas em varejo aqui no podcast, e um ponto comum de praticamente todas as conversas é a constatação de que a gente está vivendo um período de transformações muito aceleradas, né? Na verdade, a gente já vinha passando por essas mudanças, né? Pela própria transformação provocada pela tecnologia, mas de alguma maneira a pandemia pôs o pé no acelerador, né? Na sua visão, quais são as principais lições que a pandemia do Covid trouxe para as empresas em geral? Mas se pudesse dar uma pitadinha, assim, falando das empresas varejistas, certamente ia agradar o nosso público também. Legal. Vamos lá. Você usou duas palavrinhas interessantes aí, transformação e aceleração. Meu penúltimo livro é chamado A Jornada da Transformação Digital, a gente lançou em 2020, né, no início da pandemia, ele está esgotado e nós resolvemos não reeditá-lo porque nós achamos também que ficou já antigo, né? Mas se porventura eu fosse lançá-lo agora novamente, revisto, eu iria chamar aceleração digital. Porque muitos dos nossos paradigmas, né, sobre o uso da tecnologia, eles foram jogados por terra no início da pandemia. A gente discutia a possibilidade de ter aulas 100% online, isso hoje é um fato e provavelmente vai mudar a educação. A gente discutia sobre a possibilidade de fazer reuniões de forma remota e serem produtivas, as pessoas trabalharem de casa, e nós estamos vendo que esse modelo híbrido agora de trabalho também veio para ficar, e também as reuniões continuarão sendo, porque se tornaram extremamente produtivas no formato digital, e até mesmo o processo comercial, né? Já que a nossa turma aqui é varejo, a gente ainda tinha dúvidas sobre, de fato, abraçar aí a omnicanalidade como uma forma de venda. E isso tudo hoje é um fato, né? E provavelmente isso não vai mudar, porque a tecnologia ela aumentou e acelerou a digitalização. Gustavo, quando a gente fala de digitalização, na verdade nós estamos falando
de uma entrada para o que a gente vem discutindo, né, que a gente chama da economia exponencial. A economia exponencial ela tem como base, né, a ideia de que a tecnologia veio então para digitalizar. É muito claro, às vezes, entender, né, a digitalização de um filme, a gente poder escutar, vê-lo a hora que a gente gostaria na nossa plataforma que a gente mais gosta, ouvir uma música, mas formas também estão sendo digitalizadas, né, Gustavo? Então, quando a gente fala de forma, por exemplo, eu tenho na minha casa já há alguns anos uma impressora 3D. A minha filha, quase toda semana, baixa um projetinho da internet, ou ela faz um projeto e imprime uma capinha de celular que seja para poder utilizar. Aquela história do teletransporte é possível, né? Não do jeito dos filmes, mas em alguma medida você está teletransportando, né, a capinha lá da loja ou da fábrica para dentro de casa, né? Sem dúvida, essa é a ideia, né? Você manda um arquivo digitalizado e pode imprimir. Mas o mais interessante não é só a tecnologia em si, é essa interação do nosso consumidor. Ou seja, quando a Carol faz isso, ela também participa do processo, que é o consumidor agora sendo chamado de prosumidor, tá, Gustavo? Então, por isso que eles querem cada vez mais coisas customizadas, coisas personalizadas. E nós precisamos entender esse fenômeno. Só para vocês terem uma ideia, né? 1/3 da população do mundo já produz seu próprio conteúdo. Então, plataformas, né, como, de repente, o Instagram, né, Twitter, ou mesmo outras redes sociais, elas conseguem usar a produção desse conteúdo, que não é só filmes de lazer, entretenimento, mas também são aulas que são produzidas, né? Agora, com o NFT, tem arte sendo produzida e vendida no formato digital. Prosumidores. Bem como, né, Gustavo, processos estão sendo digitalizados. Por exemplo, eu faço parte de um conselho de uma rede de supermercados e nós acabamos de digitalizar o processo de segurança. Então, como que era no passado, né, Gustavo? Eu tinha ali as câmeras, por detrás das câmeras eu tinha uma parede de televisões, de telas, e olhando essas telas eu tinha pessoas. Hoje eu tenho um IA, uma inteligência artificial, um algoritmo. Esse algoritmo, ele percebe se a pessoa está consumindo alguma coisa na loja, se de repente ela está cometendo um furto, ou mesmo outra questão de segurança, uma pessoa em dúvida. E essa IA, então, ela aciona, ou segue, ou gera provas para a gente poder utilizar depois. Quando ele tem dúvida, né, meus amigos, o que acontece? Essa IA joga para um computador ao lado e tem um ser humano. E esse ser humano ensina a IA o que é certo, ensina a inteligência artificial. Isso se chama aprendizado de máquina. E esse algoritmo, então, sendo aperfeiçoado, ele faz o quê? Ele faz primeiro ponto, né, gente, do processo de digitalização, uma desmaterialização. Guardem isso. Com a desmaterialização, acontece um segundo fenômeno, que é a desmonetização. E com a desmonetização acontece uma democratização. Parece uma brincadeira com os Ds, né, Gustavo? Mas a digitalização, usando esses 3 elementos, ela gera a disrupção, né, para completar os Ds, né? E aí a gente tem a famosa economia exponencial, com a mudança de um estágio de escassez para um estágio de abundância. E isso faz com que nossas operações daqui para frente, Gustavo, guardem esse termo, alcançar uma produtividade extrema. Qualquer crescimento daqui para frente deverá ser com custo fixo tendendo a zero, porque a gente vai ter o uso da tecnologia não só automatizando processos manuais, mas principalmente processos intelectuais. Esse é o impacto que a tecnologia causa nos modelos e processos de negócio daqui para frente. Toda essa tecnologia tem assumido um papel muito mais estratégico nas empresas, né? A gente trabalha com prevenção de perdas, a gente trabalha com melhoria de performance de loja, né?
E praticamente todas as reuniões que a gente faz, né, com as redes varejistas, o profissional de TI, né, de tecnologia da informação, sempre está com a gente, né. Nesse universo, além dessas transformações que você vem destacando, né, o que mais tem chamado a tua atenção, além dessas questões do deep learning, da inteligência artificial? E mais do que isso, assim, como que você vê as empresas brasileiras, né, nesse ambiente? Como que nós estamos nesse ambiente? Deixa eu pegar primeiro, tá, gente, para não ficar só uma opinião minha, né? Eu fiz aí um resumo, né, de 3 grandes consultorias, o Gartner, a Forrester e a Deloitte, para ver quais são as grandes tendências, né, de tecnologia, inovação e gestão para os próximos anos, né? E esses relatórios mostraram algumas grandes tendências, tá, Gustavo? Primeiro, a gente está falando, né, que é comum nos 3 relatórios, tá? Que a gente vai aumentar as experiências híbridas. Quando a gente fala dessa questão das experiências híbridas, nós estamos falando mesmo do physical, né? Ou seja, a ideia de que tem um físico, tem um digital. Quando a gente leva isso para o varejo, provavelmente a loja física ele vai ser muito mais um playground social, ela vai ter um comportamento muito mais de criar experiências, depois a gente pode falar de experiências também, mas há toda essa questão da jornada do cliente ter esses 2 lados, tanto o lado físico quanto o lado digital. O segundo grande tendência comum a essas três empresas é a ideia do gerenciamento de dados. E o gerenciamento de dados não é só ter os dados, né, mas ter a possibilidade de analisar esses dados. Ainda as empresas, nesse tocante, estão engatilhando, né? A gente vê um monte de organizações contratando o famoso BI, né, o Business Intelligence, para se tornar mais inteligente, mas o que eu vejo, né, nas minhas reuniões de conselho é que os líderes acabam entrando 2 dias antes da nossa reunião no BI, coletam os dados, então o BI virou um extrator de número, levam para uma apresentação em Excel ou PowerPoint e depois ficam discutindo sobre o passado, fazendo análise diagnóstica. Enquanto nós estamos falando de dados, nós estamos falando de cada vez mais decisões preditivas. E essa é a grande ideia daqui para frente. Então, estes elementos hoje são elementos que não é só o uso da tecnologia, mas principalmente, né, a ideia de melhorar o mindset da liderança para esse processo. O terceiro grande elemento comum a todos essas empresas, é a questão da segurança, e nós podemos falar um pouco mais sobre isso. Todas as empresas daqui para frente, essa é uma frase do Theodore Levy, mas que foi repetida pelo John Thompson, né, que é o presidente do conselho da Microsoft, recentemente num evento, que todas as empresas são de tecnologia e a tecnologia não é mais um setor. Então, isso é uma grande verdade. Não existe mais projeto sem o uso da tecnologia, bem como a questão da segurança passou a ser um dos 3 maiores riscos de todas as organizações daqui para frente. A quarta grande tendência é exatamente a generalização da nuvem. Se a gente vai gerar experiências híbridas, se a gente vai querer cada vez mais digitalização, se a gente vai ter mais desmaterialização, a nuvem é um grande elemento, até porque, como você comentou, não é uma ou outra tecnologia, mas as tecnologias combinadas. Estamos entrando aí com o 5G, nós vamos explodir o uso do IoT, o que significa, né, internet das coisas. Vamos imaginar que eu sou um consumidor e estou na minha casa e tem na minha garrafa de água, né, Gustavo, na tampinha ali, uma internet das coisas. Na hora que eu abro a água, esta tampinha conversa com a minha geladeira, que também está conectada. Esta minha geladeira conversa com o supermercado. O supermercado, por sua vez, conversa com o distribuidor, que provavelmente vai mandar água para minha casa, seja por um drone ou seja por um carro autônomo. E provavelmente toda essa transação vai ser feita usando o blockchain. Então, cada vez mais nós teremos tudo conectados. Então, o quarto elemento é toda essa possibilidade das comunicações e das conexões acontecerem. O quinto grande elemento é o uso massivo da inteligência artificial no processo de tomada de decisão. Quando a gente fala do sexto elemento, nós estamos falando já da gestão do processo de liderança, que é se tornar cada vez mais ágil, criativa
e resiliente. E, por fim, meus amigos, tem um tema aqui que é extremamente importante, né, nessa característica agora da gente cuidar, né, do nosso futuro, cuidar do planeta, desse nível de consciência, a ideia do propósito e da sustentabilidade e inclusão. Então, nós temos aqui pelo menos 7 grandes pontos comuns, né, desses 3 organismos. Muito bom, muito legal. Aquilo que você descreveu de você passar pela tecnologia, na superfície da tecnologia, e não explorá-la na sua, às vezes até na sua essência, às vezes até na sua razão de ser, né? Não dá uma sensação, pelo menos eu tenho, Lobão, de um subaproveitamento de toda essa inteligência, de todos esses avanços que foram criados? Se atalho fosse bom, ele seria a via principal, né, Gustavo? Então, na verdade, tem um processo, e o que a gente vem discutindo muito sobre a transformação digital, se eu pudesse fazer um grande resumo, é que ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é o que a gente chama de adaptabilidade estratégica. E não estou falando de planejamento estratégico, estou falando da velocidade de resposta. O segundo grande pilar é ter uma liderança com mindset ágil. Significa que a gente precisa, então, ter a possibilidade de mudar, mas fazer isso com velocidade. Ágil e adaptativo. Ágil e adaptativo. Está tão rápido, Gustavo, que não está dando para falar as 2 palavras. Então, eu já inventei uma palavra para isso que chama adaptágil. Tá? Então, a gente tem que ser adaptágil. Uma adaptabilidade estratégica com a liderança ágil. E aí nós temos o terceiro elemento, que é onde toca os conselhos. Aquele modelo de uma governança robusta, cerimonialista, baseada no compliance, ela também vai ter que mudar. Nós estamos falando hoje, e aí parece até um paradoxo, né? Uma governança muito mais horizontal e flexível, que é capaz de lidar com estes elementos, mas também participar e discutir. Porque os modelos de negócio, bem como as estratégias, terão agora que ser discutidos no futuro para o futuro. Então, o curto caminho longo, na verdade, é trabalhar a cultura, trabalhar o mindset, trabalhar os modelos de negócio para que, de fato, a tecnologia possa atingir o que a gente vem falando de produtividade máxima, de mudança, de melhoria da jornada e melhoria da experiência do cliente. Muito legal, Lobão. E pensando nessa questão do tempo de resposta, né, de você ser adaptável e ágil, você está lançando agora o livro Agile Strategy Management, que ele aborda justamente isso, essa questão do planejamento estratégico. Agora, depois da pandemia, nada mais necessário, né? O planejamento estratégico tradicional, como a gente conhece, ele está obsoleto? Explica para a gente um pouquinho a proposta do livro. Planejamento estratégico é algo que eu já faço há mais de 20 anos, são mais de 200 projetos realizados em 7 países. Então, além da governança, né, são os temas que eu venho trabalhando há muito tempo, tá, com as organizações. E a gente vê o seguinte, vamos pensar em 2 extremos, tá, Fernanda? Usando 2 variáveis. Uma variável que é a de incerteza, é uma capacidade da minha organização, dentro de um setor, ter clareza do que vai acontecer. Então, a primeira variável é o nível de incerteza. E o segundo, eu chamo a variável de maleabilidade, como o meu modelo de negócio pode mudar regras de um setor. Considerando essas 2 variáveis, maleabilidade, né, que é a capacidade de eu mudar e transformar o setor através do meu modelo de negócio, e a questão de eu conseguir prever ou não o que vai acontecer, eu tenho 2 extremos de processo de planejamento estratégico. Um que a gente chama de clássico, são organizações que são tradicionais, em setores tradicionais, extremamente previsíveis e que não têm como mudar, de fato, o modelo de negócio. Então, vamos pensar uma siderúrgica, uma empresa de cimento, uma empresa de celulose. Para estas empresas, o modelo tradicional de planejamento é bastante útil. Agora, se eu estou no outro extremo, eu estou num setor que muda radicalmente e eu tenho a chance de fazer a diferença ou mudar a lógica do negócio,
eu deveria usar a nossa proposta, que é o modelo ágil e adaptativo, onde, na verdade, eu trabalho muito mais com a inovação de forma contínua, dou mais autonomia para as pessoas, eu não fico muito preso aos planos de ação, mas eu fico preso a um propósito e aos elementos que a gente denomina cartas da visão, né? Ou seja, como traduzir isso em objetivos, mas objetivos onde o fim é muito claro, mas os meios serão construídos com a equipe. Então, a ideia é que, lógico, não é preto nem branco, né? Como eu estou dizendo aqui, tá, Fernanda? Existe ainda 50 tons de cinzas aí no meio. Empresas clássicas, elas devem ter um modelo clássico. Empresas que estão em ambientes que elas podem fazer a diferença e o varejo se encontra neste ambiente em mudança e hoje as plataformas de negócio são um exemplo de empresas com alto grau de maleabilidade, fazem com que elas precisem adotar uma nova forma para fazer o seu plano estratégico. E até utilizar essa agilidade como diferencial competitivo, né? Sem dúvida. A vantagem competitiva outrora, né, que era a ideia de vencer a concorrência, ela foi substituída pelo pensamento atual, que não é mais de vencer a concorrência, mas de tornar a concorrência irrelevante. Até que ponto uma empresa varejista que não adotar essas novas práticas, ela vai se tornar menos competitiva, né? Não sei, menos importante para o consumidor, como você colocou? Nós estamos num processo de transformação, né? Então não vai ser para amanhã que tudo isso vai acontecer, né, Gustavo? Mas ela tem que estar atenta que há sim uma mudança de comportamento desse consumidor. Além de ele ser prosumidor, né, ele quer participar do processo, ele quer customizar, ele quer fazer, ele quer gerar conteúdo, ele quer também dar a sua opinião sobre o produto e o serviço que ele está contratando, então ele é formador de opinião, ele cria e destrói reputações. E cada vez mais a jornada desse nosso consumidor, ela é digital, né? Ele começa vendo algo que lhe chamou atenção no Instagram, no TikTok, inclusive cada vez mais, tá, gente? Isso é importante, tá? Há uma influência de comportamento de compra hoje em função das comunidades que os nossos clientes participam. Então, o poder das comunidades aumenta. Então, a gente tem que entender também os fenômenos das comunidades. E a partir daí, essas empresas que não conseguirem conversar, oferecer de fato múltiplos canais integrados, então isso que é a omnicanalidade, é começar no Instagram e poder presenciar na loja física, da loja comprar para entregar em casa, voltar em casa, comprar e pegar na loja, ou de casa comprar e tirar na loja. Então, todas essas jornadas deverão ser agora respeitadas. O nosso consumidor, ele tem autonomia para poder fazer como ele quer. Então, o que eu diria é o seguinte: as organizações, principalmente os varejos, que não conseguirem entender esse mundo digital, infelizmente, em algum momento, game over. Eu vi uma entrevista sua que você fala que a gente está saindo da era da digitalização e entrando na era da não fricção, né? Então, cada vez mais esse olhar para a jornada do consumidor ele é mais relevante. Cada vez mais a gente tem esta questão da digitalização presente. E a digitalização vai permitir realmente que a gente melhore a jornada. E quando a gente fala, né, Fernando, de não fricção, a gente está falando de experiência, né? Porque, olha, o pessoal acha que a experiência é aquele momento mágico, né? E é também, tá, gente? Porque quando a gente pensa na cidade de experiências, a gente vai lembrar de Dubai, vai lembrar de Vegas. Quando a gente fala do lugar de experiências, a gente vai lembrar da Disney. Quando a gente vai falar de um evento de experiências, a gente vai lembrar do Rock in Rio. Então, tem uma relação com o momento mágico. Só que, meus amigos, experiência não é só o momento mágico. Tem 3 pilares antes. O primeiro pilar da experiência é o que a gente chama de uma jornada sem atrito e personalizada. Vamos lá, o caso do supermercado que eu faço parte do conselho, né? Pô, é muito legal a gente fazer um monte de coisa, né? A gente tem karaokê na loja, a gente tem pula-pula no estacionamento, a gente tem um monte de coisa interessante. Mas se o meu cliente for na minha loja para comprar
e não tiver produto, para ele é sair dali e ter que comprar em outro lugar. Então, isso é atrito. Se ele vai, e a gente tem um açougue fantástico, tá, Gustavo? E se ele vai no açougue e ele enfrenta a fila, e ele já está acostumado aí, né, no espoleto e receber aquele equipamentozinho que chama ele na hora que é a hora dele atender, ele vai ficar chateado, porque ele está perdendo o tempo dele. E isso é atrito. Yeah. Agora, quando eu falo também personalizado, daqui a pouquinho eu estou comunicando com o meu cliente que de repente é vegano, promoção de açougue. Então, o primeiro elemento de uma experiência é uma jornada sem atrito e personalizada. O segundo elemento são as sensações. Sensações são extremamente importantes na experiência, seja uma iluminação cênica, seja a arquitetura, o design, seja uma música, trilha sonora, ambiente, nem muito quente, nem muito frio, uma assinatura olfativa, degustação. Aí vocês vão dizer, pô, mas no mercado é fácil falar de degustação. Não, gente, tudo é fácil falar de degustação. Também é chamado, por exemplo, na venda de carro, de test drive. Eu, por exemplo, faço parte de um conselho que a gente distribui carros autorizada, só para você ter ideia, tá, Gustavo? Taxa de conversão do test drive, 50%, meu amigo. Eu me lembro de uma ação, até numa dessas NRFs, acho que foi de 17, da marca American Eagle, eles colocaram uma jornada, quer dizer, a pessoa, ele levava a peça até o provador, né? No caso podia ser um RFID ou o próprio código de barras tradicional, que ele levando o cashback, que virou moda agora, acontecia mesmo se ele não comprasse, mas se ele tivesse tido a experiência de provar a peça, né? E aí eu acho que isso concatena com o que você acabou de dizer, né? A pessoa experimentar uma roupa, a taxa de conversão aumenta absurdamente, né? E simplesmente o que a American Eagle fez foi estimular que as pessoas experimentassem as peças de roupa, né? E com isso, logicamente, aumenta a taxa de conversão, aumenta o ticket médio, enfim. Mas é importante, né? Porque esses 4 elementos da experiência, né? Então, o primeiro que a gente discutiu, que é a jornada sem atrito personalizada, o segundo, as sensações, o terceiro, a inspiração, né, Gustavo? Então, o que é inspiração, né? Então, voltar ao supermercado. Eu dou curso de churrasco, eu aumento a venda de carne de cortes nobres. Eu dou curso de degustação e vinho, eu aumento a venda, né, da minha adega. Então, quanto mais você inspira as pessoas, também elas consomem de forma diferente, porque elas entendem o porquê, elas se convencem, gera curiosidade. Então, tudo isso também faz parte da experiência. E aí nós vamos para o tal momento mágico, né, que é o quarto ponto, que também é importante. Lobão, uma aula, né? Assim, teve realmente muito conteúdo, uma aula sensacional. Para finalizar, a gente tem uma pergunta tradicional aqui do nosso podcast, que é o que o varejo ensinou Luiz Lobão, né? Eu vou ampliando um pouquinho, o que o mundo dos negócios, especialmente o varejo, ensinou Luiz Lobão. Vamos lá. Primeira do varejo, tá, Fernanda? De cada vez mais estar próximo do nosso consumidor final. E agora, tá, Fernanda, cada vez mais nós temos que entender que os dados nos permitem entender ainda mais esse consumidor. Deixa eu usar o exemplo aqui do Gustavo, né? Como ele comenta a ideia de fazer um cashback no provador, né? Recentemente a gente tinha um problema que um dos nossos produtos de coleção, que era sempre um best-seller de venda, começou a reduzir a venda. E a gente sempre está preocupado, né, no olhar do sellout, o quê? O ciclo mágico, né? Tráfego, depois taxa de conversão, ticket médio e recompra, né? Esse é o clássico, né? E a gente via que a nossa taxa de conversão daquele produto, daquela calça, estava caindo, né? E aí nós fomos, Gustavo, medir se ela pelo menos não estava sendo experimentada, o que você falou, tá? E, na verdade, a gente começou a ver que as pessoas pegavam a calça, levavam para o provador e não compravam, coisa que no passado acontecia. E aí nós fomos descobrir, Fernanda, que ao final tinha mudado, né, a modelagem da calça por algum motivo
e ela parou de ser tão atrativa quanto ela. Então não era um problema do consumidor, foi um problema interno nosso, e com a falta de informação dos dados trabalhados, a gente simplesmente ficava achando que era problema do consumidor, de mercado, problema da nossa equipe de vendas, enquanto o problema estava no nosso produto. Os dados revelam isso. Então, o primeiro que o varejo tem me ensinado, nós temos que nos acercar do consumidor, e as informações e os dados serão fundamentais para a gente entender o comportamento e desenhar jornadas e experiências realmente marcantes daqui para frente. E o que o mundo dos negócios me ensinou? Que, na verdade, o mercado, o concorrente, não respeita as organizações que não são admiradas e amadas pelos seus clientes, que não conseguem responder com velocidade às necessidades desses consumidores, e as empresas que, neste momento, se sentam, no sucesso do passado, acreditando que ele será suficiente para poder mantê-las ativas no futuro. Nós vamos ver muitas dessas organizações sumirem porque não conseguiram entender as novas regras do jogo. Lobão, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por dar essa aula aqui para a nossa audiência. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, e fico à disposição para novas conversas. Valeu, um abraço. Obrigado, Lobão. O PDV é um podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da SoulPods. Para falar com a gente, entre em contato pelo Instagram, @pordentro do varejo. Obrigado pela companhia. Até a próxima.